E aí, galerinha do sexto ano, beleza? Tudo bem com vocês? Eu vou dar continuidade na revisão, né? Que eu já dei 2 conteúdos antes da revisão, do recesso. E eu vou dar continuidade no nosso conteúdo, nas revisões dos conteúdos do segundo bimestre. Vai ser a filosofia na Grécia, ok? Lembrando que eu já falei mais a fundo, detalhadamente, né, sobre a filosofia na Grécia. Vou dar uma pincelada, né? Primeiro a gente começa uma pequena introdução sobre a filosofia. A história da filosofia ocidental começa na Grécia, né? Ele é composto por 2 palavras, o philos, que significa amor, e a amizade, Sofia, né? Falei isso com vocês no outro vídeo. A gente traduz como sabedoria também, que atribui-se ao grego de Pitágoras, né? De acordo com a tradição, né, após ser solicitado por um nobre a demonstrar todo o seu conhecimento, Pitágoras disse-lhe que não era sábio, mas sim filósofo, né? Ou seja, ele é amigo do conhecimento humano, né? Ele determinando que a filosofia é a carência de toda uma sociedade que busca conhecimento profundo, mas também são recursos que buscam o que precisa, e o filósofo não é aquele que possui o saber, mas sim o que busca em conhecer continuadamente, né? Continuamente. Também quero citar para vocês um outro filósofo chamado Tales de Mileto, né? O filósofo Tales de Mileto, ele era conhecido na antiguidade, né, por sua grande sabedoria. Foi fundador da escola jônica, né? Eu falei com vocês mais a fundo como é que era a escola jônica, né? Ele afirmava que todos os seres vivos nasceram da água, né, e não da terra, como muitos acreditavam. Os seus discípulos, né, embora discordassem quanto à substância primordial que consistia, né, na essência do universo, né, ele concordava com ele, né, e dizia que a respeito a existência de um princípio único para esta natureza primordial, né. Eu falei sobre os Anaxímenes, né, e os Anaximandro mais a fundo no outro vídeo, né, que é o ar, né, o Anaxímenes, que era o ar, substância primária, né, e o Anaximandro, né, que eram os infinitos por ser perpétua, por terem os mundos terem interrelação. Tales de Mileto também, ele analisou também que define como os processos dos passos de pensamento teórico evolucionista, né, cerca de 200 anos antes de Charles Darwin. Ele já afirmava também que o mundo evoluiu da água por processos naturais. Outro filósofo que eu quero falar com vocês também, né, são as ideias socráticas. Sócrates, na verdade, né? A gente pode comparar as ideias, né, de outros pensadores gregos, o pensamento dos conceitos desenvolvidos por Sócrates, né, que são um pouco difíceis de entender. Diferenciam as crenças filósofas de Sócrates com as demais dos filósofos, ok? A tarefa é difícil, gente, quase um desafio, né? Lembrar que o que é atribuído a Sócrates pode refletir no pensamento dos demais pensadores gregos acerca do que ele possa ter dito sobre algum determinado assunto. A gente também o pensamento de Sócrates começa a incomodar, né, os representantes de Estado, quando ele foi acusado de heresia e corromper a juventude, e usou o seu método, né, de elenchos, né, para demonstrar os erros ou defeitos de seus julgadores, né. O conhecimento e virtude na visão de Sócrates. Sócrates, gente, ele afirmava que não obter em si mesmo grande sabedoria. Ele acreditava que esta era limitada à sua própria ignorância, contanto que tem aquela famosa frase: só sei que nada sei, né? Ele dizia que os atos cometidos voluntariamente ou involuntariamente, né, têm tidos como errados na visão da sociedade. Roubo, assassinato, corrupção eram consequências da própria ignorância do homem, né? Nunca proclamou ser sábio ou mestre, Sócrates, né? Ele delimitou também um determinado conceito juntamente com um interlocutor, né? Sócrates fazia uma série de questionamentos que contradiziam os seus fundamentos para por fim serem refutados. O objetivo era demonstrar que o verdadeiro caminho para as pessoas era buscar o desenvolvimento da própria alma, ao invés de buscar bens materiais, né? Convidava toda a sociedade a cultivar valores como amizade, cidadania e comunidade, pois ele acreditava que esse era o melhor modo de se crescer.
A punição de Sócrates, gente, o problema é que ele costumava levantar questionamentos sobre certezas, né, de que pessoas tinham em relação às suas crenças. Ele podia incluir também a religião em crença nos deuses, né? Na cultura, gente, na cultura grega daquele período, a religião era algo muito inseparável, né? Inseparável. Ou seja, a política e a vida cotidiana e a religião andavam de mãos dadas. Qualquer questionamento a respeito da crença dos deuses poderia ser interpretado como ataque às instituições que julgavam representá-los, né? Outro filósofo que eu quero falar também é Platão, um dos mais importantes filósofos da antiguidade. Ele nasceu em Atenas por volta de 427 a.C., né, cerca de um ano após a morte de Péricles, tá, que veio a falecer em 347 a.C. Ele foi, quando jovem, né, ele foi um filósofo, encontrou o filósofo Sócrates, né, e tornou-se seu amigo, e assim então discípulo do mesmo, até a sua morte. Em meados de 399 a.C., ele esteve na região de Mégara, em 388 a.C., e Platão viajou para a região de Magna, né, e crescia com o intuito de conhecer mais perto das comunidades com a influência de Pitágoras, né. Ele veio a conhecer também os arquitas, tá, e os tarentos. Durante essa viagem, gente, Dionísio convidou Platão para ir a Siracusa, na Sicília. Deu início a Dionísio sua liberdade para Platão de se expressar. Porém, quando se sentiu ofendido por algumas declarações pessoais, Dionísio vendeu Platão no mercado de escravos, né? Platão, então, gente, fundou a academia, né? Essa instituição logo adquiriu grande prestígio, atraindo inúmeros jovens em busca da sabedoria e de aprendizagem, até mesmo homens ilustres, a fim de debater as suas próprias ideias, que foram conhecer a academia em 367, né? Ou seja, eles eram chamados também de sofistas, né? Ele era muito comum na Grécia Antiga a existência por professores itinerantes, né? Professores que estavam ali já desde daquela época ferrenhos nas suas opiniões filósofas, né? Eles viajavam de cidade por cidade ensinando a retórica em troca de pagamento, né? O objetivo principal desses professores, gente, era preparar os cidadãos para a profissão política, certo? O sofisma, no entanto, não era uma escola filosófica, tá? Mas sim uma prática, um método, entre o mais conhecido com os filósofos sofistas, né? A gente pode destacar Pitágoras, Górgias, né? Hipias, né? Isócrates, Licofron, tá? Pródicos e Trasímaco. Esses são os filósofos sofistas que a gente pode destacar. Okay? Eu também quero destacar para vocês outro filósofo chamado Aristóteles, que ele nasceu na região de Estagira, né, na Trácia, e demonstrou desde cedo interesse pela biologia, filosofia e fisiologia. Okay? Influenciado pelo seu pai, né, que era médico já na adolescência, e partiu para Atenas, maior centro filosófico cultural. Okay? Na época, duas grandes instituições disputavam a preferência dos jovens: a escola de Isócrates, né, que visava preparar um aluno para a vida política, e a Academia de Platão, com preferência à ciência, com fundamento da realidade humana, né? Apesar de um aviso, né, que não tinha em pleno domínio a geometria, ali não deveria entrar. Aristóteles então decidiu a Academia de Platão, né, que ela permaneceu por longos 20 anos, até 347 a.C., o ano que Platão morreu. Com a morte de Platão, gente, seu sobrinho Espeusipo, tá, veio a comandar a chefia da academia. Aristóteles foi convidado, no entanto, não assumiu o cargo devido ao fato de não ser grego. Partiu para outra cidade, né, a cidade de Assos, né, com alguns seguidores, onde eles fundaram um pequeno círculo de estudos filosóficos. Okay? Ele, após ter fundado a Academia Filosófica, com a ajuda do rei Hermias, né, Aristóteles casa-se com Pítias, sobrinha do rei, né? Com a morte de Hermias, Aristóteles parte para Mitilene, né, na ilha de Lesbos, onde realiza a maior parte de seus estudos das investigações biológicas. Para concluir tudo, né, ele deixou a escola aos cuidados do principal discípulo,
Teofrasto no ano de 372 no ano de 288 a.C. e retirou-se para a região de Élbia, ok? Nessa época Aristóteles ficava viúvo, tá? E casa-se então pela segunda vez com Hérpiles, tá? É Hérpiles, tá, gente? Tempos depois do assassinato de Hérmias, com seu protetor, com Hérpiles, teve uma filha, o filho Nicômaco, e morreu em 322 anos antes de Cristo. Ok? Gente, qualquer coisa, qualquer dúvida, só chamar lá no grupinho, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem e um abraço.